Audiolivro Pensando Melhor a Psicanálise. Do Saber ao Estar Sendo. Autor: Professor Renato Dias Martino. Vitrine Literária Editora, 2024. Capítulo: Perversão. Os desvios do amor. A saber, que o homem não é realmente um só, mas verdadeiramente dois em um. Digo dois, porque o estado dos meus conhecimentos não vai além desse ponto. Outros virão, outros me ultrapassarão nessa mesma direção, e aventuro-me a pensar que o homem será finalmente conhecido como um simples agregado multiforme de cidadãos incongruentes e independentes uns dos outros. O Mécido e o Monstro, Robert Louis Stevenson, de 1850 a 1894. Dr. Jekyll deixa uma carta relatando sua experiência, que antes de tudo traz a revelação de um momento reflexivo daquele que tivera um insight, compreensão interna, sobre si mesmo. Alguém que havia descoberto o terrível fato de que talvez sua maior perversão fosse justamente o que o sustentara vivo. Quem sabe, em sua busca por ser alguém livre de imperfeições, fora obrigado a criar, no quarto dos fundos de sua alma, um ser perverso. Alguém que ele mesmo não conhecia, e quando conseguiu conhecer, foi o fim. Na obra de Stevenson, Dr. Jekyll, um dedicado médico que reunirá, em torno de seu nome, qualidades como as de cavalheirismo, educação e bondade, desenvolve uma fórmula que permite transformá-lo em Mr. Hyde, um ser frio e nefasto que age essencialmente por seus impulsos. O uso da poção decompunha a manifestação da personalidade do médico, que assim se revelava alguém dividido. Um recurso criado por ele, antes de tudo, para conseguir continuar vivendo. Justificar-se com o argumento de que, a miúde, era tomado por certos desejos estranhos que ameaçavam o desenvolvimento e até a existência do médico bem-sucedido. Na verdade, o preparado farmacológico não criava alguém novo, mas revelava uma parte escondida no interior do gentleman. Ao beber da poção, o médico era arremessado para a extremidade avessa do médico, ocupando sua alma da crueldade do monstro. O uso da substância química criava um fenômeno onde era evitada assim a experiência do conflito, já que delegava a cada parte do eu uma característica. Enquanto Dr. Jekyll, que carrega a morte em seu nome, Kill, renunciaria ao desejo proibido e assim revelava um homem amável e preocupado com o outro, Mr. Hyde, escondido, de forma inversa, renuncia à realidade e satisfaz o impulso perversamente, atacando pessoas num ódio mortal pelo ser humano. Entretanto, o maior oprimido e grande sacrificado pelos atos perversos de Mr. Hyde seria exatamente Dr. Jekyll. O que poderia nos permitir cogitar, com propriedade, sobre o que é perversão? Que tipo de argumento poderia nos autorizar a diagnosticar ou designar algo como sendo perverso? A palavra perversão, se entendida por um vértice onde é utilizada a linguagem coloquial, ganha logo um formato malévolo, um representante venenoso da crueldade. No dicionário, Michaelis 2003, encontraremos a palavra como sinônimo de expressões que aparecem desde contaminação, infecção, até corrupção, ou mesmo depravação. Se estivermos utilizando um vocabulário coloquial, encontraremos a palavra perversão como significado de algo que se encontre, quem sabe, no avesso do que é humano. Na medicina, quiçá a primeira ciência a estudar o termo, a palavra perversão aparece como classificação de uma enfermidade ou descrição de algum tipo de degeneração. Nenhum desses significados atende os requisitos de nossa reflexão, contudo, se procurarmos a origem da palavra, encontraremos no latim, pervertere, de per, totalmente, mais vertere, virar. A partir dos estudos da psicanálise, sobretudo na obra de Sigmund Freud 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, a conotação da perversão ganha alguns importantes ponderadores, apontando para a mesma direção semântica do radical latim da palavra. Através de um exame mais cuidadoso, podemos apreciar maduramente a palavra em seu significado, e assim perceberemos certos vértices que permitem deslocar o conceito da posição fixa, no extremo oposto do bom, do bem, do humano e perceber um significado mais amplo que poderia abarcar o termo. No segundo tópico do primeiro capítulo da obra freudiana de 1905, o termo é descrito como uma espécie de desvio. Mas é importante percebermos que esse desvio ocorre no caminho em direção ao encontro sexual, ou à cópula em si. Como que um adiamento temporário. 114.
No objetivo da cópula, assim como um desvio no caminho do desenvolvimento sexual, descrito como sadismo, masoquismo, pedofilia, exibicionismo, voyeurismo, etc. Um atalho que desvia do outro, ou do objeto, e se direciona à satisfação narcísica. Como se em certo momento a vontade de buscar o objeto externo convertesse simplesmente em desejo de satisfação do impulso. A parte da libido que ficou presa à satisfação nos objetos primitivos, fixação, apresenta-se na vida adulta como perversão. São pulsões que não conseguem encontrar satisfação no objeto, se desviando antes do encontro. Em Uma Criança Espancada, uma contribuição ao estudo da origem das perversões sexuais, Freud propõe que uma fantasia dessa natureza, nascida, talvez, de causas acidentais na primitiva infância, e retida com o propósito de satisfação autoerótica, só pode, à luz do nosso conhecimento atual, ser considerada como um traço primário de perversão. Freud, 1919. Porém é importante percebermos que, apesar de parte do eu pressionar a totalidade a olhar para outro lado, só pode desviar-se aquele que segue alguma direção. Freud postular em 1905, sobre uma polêmica ideia que ainda hoje nos parece de difícil compreensão, ou no mínimo pega o leigo de surpresa, com certa sensação, muitas vezes repleta de restrições em seu reconhecimento, de que sempre sentirá algo que ao mesmo tempo acaba de conhecer. Logo, perceberemos o fato de que utilizamos muito mal a palavra perversão, ou pelo menos limitamos muito sua utilização se atribuirmos a ela um movimento de reprovação. A ideia é que a perversão se apresenta como componente até mesmo da vida sexual saudável, sendo considerada pelo sujeito como qualquer outro pensamento secreto. Freud dá um passo imenso na direção da necessidade de desfazer a fronteira insolúvel entre saúde e doença, pelo menos no âmbito psicológico, ou seja, quando se estuda a mente humana. As perversões não são bestialidades nem degenerações no sentido patético dessas palavras. São o desenvolvimento de germes contidos, em sua totalidade, na disposição sexual indiferenciada da criança, e cuja supressão ou redirecionamento para objetivos assexuais mais elevados, sua sublimação, destina-se a fornecer a energia para um grande número de nossas realizações culturais. Freud, 1905. É o que propõe Freud no seu fragmento da análise de um caso de histeria, e se pudermos sustentar a direção desta proposta, verificamos que reprovar a perversão é reprovar parte do eu. Este afastamento temporário do objeto externo tem exclusividade e fixação como constituinte em seu modelo. O estudo da perversão está diretamente ligado ao reconhecimento dos estados neuróticos, já que Freud propõe que a neurose é o negativo da perversão, ou seja, enquanto o neurótico fantasia, o perverso atua, acting out. Esse desvio ocorreria por meio de uma fixação decorrente da impossibilidade de satisfação do desejo sexual na infância, durante as fases do desenvolvimento da libido, o que faria com que no neurótico, a partir da repressão do impulso, criassem-se sintomas que serviriam ao aparelho psíquico como substitutos da satisfação sexual. Logo entendemos que a neurose esconde um desejo perverso, encoberto pelo sintoma. A partir deste ponto de vista, com auxílio da psicanálise, podemos reconhecer que todos nós temos uma coleção de neuroses, e da mesma forma, passamos assim a perceber a perversão como certa característica que pode ser descoberta até mesmo no sujeito dito saudável. Mesmo no adulto que, pelo menos a priori, conquistar o status de maturidade, conserva-se em sua personalidade, em um lugar secreto, partes infantilizadas que a miúde se revelam em situação de hiperexcitação, ou mesmo no prenúncio da perda do objeto amado. Ora, assim como nos orienta o poeta romano Públio Terêncio Afro, 195-185 a.C., 159 a.C., em sua obra Autontimorumênos, sou homem, nenhum assunto humano julgo alheio a mim. Antes de Freud, Terêncio já havia alertado sobre os meandros da mente humana. Essa busca consiste em certa expansão para um nível onde cada um de nós guarda uma cota de toda característica que possa ser atribuída ao ser humano. Se para Freud cada um de nós guarda uma parte perversa, portanto, também neurótica, em 1957, na obra Diferenciação entre a personalidade psicótica e a personalidade não psicótica, Wilfred Bion propõe um vértice de pensamento que expande essa ideia no nível psicótico, onde ele reconhece uma certa área psicótica presente na mente de cada sujeito.
Sendo que a possibilidade de o analista reconhecer em si mesmo a faceta do psiquismo que não mantém conexão com a realidade externa, ou seja, a descoberta de certa parte psicótica em sua própria mente, seria para Bion o que o capacitaria a receber e acolher pacientes que apresentem a predominância desse funcionamento mental. Antes de tudo, a perversão é uma espécie de dificuldade de reconhecer, integrar-se e interagir com o real. Isso se pensarmos o ato sexual como um modelo de encontro entre duas partes diversas da realidade, onde existe a possibilidade de criação de uma terceira. Verificamos por esse caminho que, através de uma escala de evolução, a perversão estaria para o amor como um primeiro tipo, ou ainda, um modelo menos desenvolvido, entretanto em desenvolvimento. Um protótipo do amor que tenta bravamente seguir em frente na tentativa de desenvolver-se, sem a garantia de que o consiga. Por conseguinte, é o caminho que percorre o bebê até que aprenda a amar. Até que possa ser capaz de retribuir aquilo que recebeu de seus dedicados cuidadores, e criar assim um modelo que possa servir a cada nova aproximação amorosa em sua vida. Tento propor que talvez quem hoje ame um dia desejou perversamente. Eros, deus do amor, é filho de Afrodite, deusa da beleza, sedução, a geradora do afrodisíaco. Mas, voltando ao belíssimo romance proposto no início do texto, se o médico tivesse sido capaz de tolerar a imperfeição contida em seus pensamentos perversos, teria a chance de integração das partes de sua personalidade, abrindo assim a oportunidade de viver algo real, logo imperfeito. Talvez custasse a ele momentos de monstro, contudo sob sua responsabilidade, em detrimento da perfeição do gentil médico bem-sucedido. Essa integração da personalidade só pode ocorrer quando existe a capacidade de tolerar o desconforto do encontro com um ser total. Enquanto a fragmentação é prazerosa por livrar o sujeito das responsabilizações, a integração é desconfortável por demandar compromisso consigo mesmo. Seguindo o mesmo caminho, percebemos que, a despeito da formulação popular, onde o título de perverso é atribuído à descrição do vilão, malvado e agressor, também o papel de vítima se encaixaria na descrição perversa, quando cada agressor carrega uma vítima dentro de si, pronta a ser projetada naquele que possa oferecer um modelo adequado para receber essa atribuição. GEPA, Grupo de Estudo Psicanálise do Acolhimento.